Привет, друзья! Olá, pessoal! Hoje nós temos um trabalho sobre a questão da guerra Ucrânia-Rússia. Para compreender essa situação no âmbito do direito internacional, é de extrema importância que conheçamos a história da região. A história da região, bem contada, começa com o reino da Kiev Rus. Foi um reino que comportava os povos ucraniano, bielorrusso e russo. Isso no século X e XI, onde tiveram seu apogeu, sob o guia do príncipe Vladimir I, este da cidade russa de Velik Novgorod, uma cidade que contém mais de 1000 anos de idade. Pois bem, no século XII, os mongóis invadiram este reino e o fragmentaram em diversos ducados que pagariam tributos a eles. Não obstante, a parte que compreendia a Ucrânia foi posteriormente dominada pelo Ducado da Lituânia. E uma cidade chamada Moscou se conseguiu, muitos anos depois, através do Ivan o Terrível, unificar todos os povos russos da região e vencer os mongóis, enquanto a Ucrânia foi absorvida pela União Polaco-Lituânia. Lembrando que Ucrânia não existia na época, era apenas o povo da Rutênia. E também os territórios que compreendiam a área eram apenas a da cidade de Kiev e a do Oblast de Chernigov, ou Chernihiv, como falam os ucranianos. Pois bem, prosseguindo. Nos anos de 1600, nos final dos anos 1600, houve uma revolta cosaca na região da Ucrânia. Nessa revolta, o czar russo resolveu por apoiar os cossacos, dominando essa área que anteriormente pertencia à União da Polônia e Lituânia. Prosseguindo, o sul da Ucrânia pertencia ao Kanato da Crimeia, um vassalo otomano na época. E em 1796, General Potemkin, sob ordens da czarista Caterina II, considerada uma das maiores líderes que a Rússia já teve, anexou ao Império após o resto da Ucrânia ter sido anexado durante as partilhas da Polônia que ocorreram entre a Rússia, a Áustria e a Prússia. Pois bem, essa região considerada Ucrânia significa fronteira, no dialeto russo antigo. Então, após todo esse arcabouço, vamos falar como surgiu a Ucrânia. A Ucrânia moderna surgiu não através de anseio popular, mas sim Vladimir Lenin, buscando melhorar a administração soviética, dividiu o outrora Império Russo em várias repúblicas. A República Russa, Bielorrussa, Ucraniana, também as do Cáucaso, Geórgia, que já era um povo bem consolidado, Azerbaijão, Cazaquistão, lá no centro da Ásia, etc. Todos conhecem as 15 repúblicas. Pois bem, após isso, a Ucrânia ganhou o território da Nova Rússia e, por uma questão de melhor administração, e após a Segunda Guerra Mundial, em meados de 1950, foi dado à Ucrânia também o controle da Crimeia, simplesmente pois, como a Nova Rússia, seria melhor administrar de Kiev do que de Moscou. Prosseguindo, temos o início do conflito. Em 1989, o Muro de Berlim caiu.
fato notório e conhecido por todos. Acontece que, durante as negociações de reunificação da Alemanha, o presidente americano, Ronald Reagan, e o premier Gorbachev, da União Soviética, firmaram um acordo verbal em que os americanos prometiam não avançar com a OTAN para o leste. Em 1991, no final do ano, a União Soviética se despedaçou. Um acordo entre os líderes da Rússia, Yeltsin, e os demais líderes da Bielorrússia e da Ucrânia foram os que colocaram, uma vez, um fim à união entre esses três povos que são realmente bem parecidos. Então agora eles estão separados em três países diferentes. Ora, esses três países teriam coisas a resolver em questão fronteiriça. Ficou a Ucrânia com uma região com muitos russos, a Nova Rússia, o sul da Rússia e a própria Crimeia. Em 1994, a Ucrânia, como um ex-estado soviético, era possuidora de milhares de bombas nucleares. Em 1994 ocorreu o Memorando de Budapeste. Neste memorando, os russos, os ucranianos e os Estados Unidos chegaram a um acordo para a desnuclearização da Ucrânia e, em troca, as fronteiras desse país seriam respeitadas pela Rússia e os demais. A Rússia ficou como garantidora da independência da Ucrânia. Ocorre que, em 2006, ocorreu uma revolução na Ucrânia. Essa revolução levou eles a um pouco mais longe que a Rússia. Lembramos que a Rússia foi invadida diversas vezes pelos países ocidentais. Há de se lembrar Napoleão e o Hitler, a Alemanha nazista, que matou mais de 20 milhões de soviéticos. Por isso temos na Rússia um medo excepcional de invasões pelo Ocidente. Inclusive, voltando ao assunto da OTAN, a OTAN havia prometido, acordo verbal, que não expandiria a leste. Entretanto, houveram grandes adesões de países que pertenciam ao Pacto de Varsóvia à Aliança Atlântica, cabeçada pelos Estados Unidos. Podemos citar principalmente os países dos Balcãs, como a Croácia, a Bósnia, a Romênia, a Bulgária, os países do centro da Europa, como a Polônia, a República Tcheca e a Eslováquia, e os países bálticos, que estão ali bem próximos a São Petersburgo. A Rússia, como tem essa paranoia de ser invadida, não poderia aceitar a Ucrânia também como um estado da OTAN. Pois bem, em 2006 eles começaram a se afastar da Rússia. E, no entanto, como havia uma grande população russa na região ainda, esse processo seria demorado. E nas eleições seguintes, ganhou a eleição Viktor Yanukovych, um candidato pró-russo. Esse candidato rezava por uma maior cooperação com os russos. Em sua reeleição, houve certos indícios de fraude. Foi quando ocorreu o Maidan, em 2014. A Rússia, como não podia perder o porto de Sevastopol, não se sentia confortável com isso, acabou invadindo e tomando a Crimeia. Os russos que moravam na região de Donetsk e Lugansk, ao ver
seus camaradas mortos em Odessa, em um fogo feito num sindicato por ucranianos, que matou mais de 60 russos étnicos na região, pegaram em armas e tentaram se separar do governo de Kiev. Aconteceu então o início do conflito. O início do conflito se deu, foram batalhas sangrentas, e os ucranianos falam que os separatistas tiveram ajuda da Rússia, enquanto os russos negam isso. Pois bem, o que nós estamos vendo hoje é basicamente a continuação desse conflito. A Rússia, sob a perspectiva de auxiliar os seus cidadãos, vem a invadir a Ucrânia sob o pretexto humanitário. Os ucranianos, que após 20 anos de independência criaram uma identidade com seu país, vão se defender. O que nós temos a aprender sobre isso?